Pai do Senhor, meus amados irmãos que estão assistindo através deste vídeo que agora nós vamos iniciar de estudo bíblico. Nós vamos abordar o assunto contido aqui na revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD, a Justiça Divina. E a lição que nós iremos mencionar neste momento é a lição de número 5, sob o título Contra os Falsos Profetas. O nosso texto áureo se encontra lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 1, que diz assim, e também houve entre os povos falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetidas perdição. Neste momento, eu estou aqui com o meu nobre amigo, cooperador Ademilson, amigo de jornada aí na obra de Deus, ao longo do tempo já, né? Graças a Deus, líder de missões e evangelismo aqui na igreja onde nós congregamos. Então, é um prazer nós podemos mencionar essa lição para vocês que vão ter o privilégio de poder assistir e aprender mais sobre a palavra de Deus contra os falsos profetas. Esse é o título desta lição neste momento, amém? Então, Pai do Senhor, cooperador Edmilson. Paz do Senhor, a paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a vida de cada irmão. Irmãos, estamos na quinta lição que nós estaremos mencionando como o presbítero Wellington, meu amigo, dirigente aqui da congregação onde nós congregamos, felizes e contentes com o Senhor, né? O texto áureo, né? O presbítero já leu, vou estar lendo a verdade prática. Os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvida no coração do seu povo. Meu amado irmão, se você quiser estar pegando a Bíblia também para estar folheando juntamente conosco em alguns tópicos, aqui vai trazer alguns parâmetros aqui, alguns livros, né? Se os amados irmãos quiserem estar com a Bíblia aberta também para estar acompanhando conosco pela palavra de Deus, que tudo é baseado pela palavra do Senhor. Vou estar lendo aqui a introdução, irmãos. Depois do pronunciamento do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém, com seus príncipes e o próprio rei de Judá, Ezequiel se dirige agora contra os falsos profetas. Foi um longo e doloroso combate contra esses inimigos de Deus, dos profetas verdadeiros e da nação. O desafio maior para Jeremias na cidade de Jerusalém e para Ezequiel na Babilônia era o fato de esses embusteiros estarem blindados por uma liderança religiosa e civil que se havia se apostatado. Então a revista, em tema qual nós estamos estudando, é sobre Ezequiel. Então o texto base está lá em Ezequiel. A leitura bíblica em classe aqui, a qual eu passei aqui, né, a qual agora eu vou estar passando, está lá em Ezequiel, capítulo de número 13, do versículo do 1 ao 10. Abra sua Bíblia lá, né, em Ezequiel, capítulo 13, versículo de 1 a 10. Então, é através deste versículo que está o embasamento da aula, né? O profeta Ezequiel aqui, ele era um profeta chamado por Deus, que o profeta é aquele que é o porta-voz de Deus, que Deus fala e ele responde, né, conforme o mandado de Deus, né? E assim como o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias aqui mencionado também, eles profetizavam no mesmo período, um período que um profetizava Jeremias em Jerusalém e aqui Ezequiel na Babilônia, né, amado presbítero? Então, cooperador Edmilson, é muito importante aos irmãos que estão nos ouvindo, que eles procurem acompanhar na Bíblia Sagrada as referências aqui citadas por nós. E neste momento nós vamos fazer a nossa leitura, né? A leitura bíblica em classe,
que se encontra lá no livro de Ezequiel, capítulo 13, versículo 1 e versículo de número 10. Eu vou ler um versículo, o cooperador Edmilson lê um versículo, e assim após um o outro. Amém, meus amados irmãos? Então, abra a sua Bíblia lá e nos acompanhe em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, Ezequiel 13, capítulo 1. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dizem aos que só profetizam o que vê o seu coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e as coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não substém as brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Vem vaidade e adivinhação mentirosa aos que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vede visão de vaidade, e não faleis adivinhações mentirosas, quando dizeis: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes a mentira? Portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas, que veem vaidade e que adivinham mentiras, na congregação do meu povo. Não estarão, nem o registrarei da casa de Israel. Se escreveram, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Visto que andam enganando o meu povo, dizendo: paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo e outros a rebocam de cal não adubada. Então, meus amados irmãos, esse texto bíblico em classe, no livro de Ezequiel, capítulo 13, ao versículo de número 10, vai retratar-se o assunto dos falsos profetas que havia no meio do povo de Deus, usando o nome de Deus, usando a palavra de Deus, enquanto Deus não havia falado. Então é sobre esse prisma que nós vamos estudar nesta noite, combater as falsas profecias que são profetizadas no nome de Deus, enquanto Deus não tem falado. Amém, meus amados? Nós vamos aqui para o primeiro ponto da nossa lição sobre os profetas. A função dos profetas era apresentar a Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés, ao passo que os sacerdotes apresentavam ao povo a Deus. Os falsos profetas, pelo contrário, tinham a função de contrapor os profetas de Javé e descaminhar o povo dos caminhos do Senhor. E para comentar esse tópico, gostaria que o cooperador Ademilson pudesse nos comentar sobre esse nosso primeiro tópico aqui, sobre os profetas. E depois nós vamos falar sobre o termo profeta. Amém. Deus, desde o princípio ali, ele tem chamado os profetas. Amém, irmãos. Desde o início, Deus tem chamado os profetas, aleluia, para ser, porta-voz da nação de Israel. Quando a nação de Israel, ela se desviava do caminho do Senhor, Deus levantava um profeta, em vista do profeta Samuel, que foi um homem ali a qual o Senhor chamou, e o profeta era aquele que falava, não o que o povo queria ouvir, mas sim o que o povo precisava ouvir. Deus, usava por intermédio dos profetas, esses santos homens de Deus que entregavam ao povo,
palavra de Deus, e era palavra de justiça, palavra, né, de conserto para a nação de Israel. Eram palavras, né, muitas das vezes duras, né? Muitas das vezes nós encontramos na Bíblia quando o profeta chegou à casa, né, de um certo homem, eles perguntavam: é de paz a sua vinda? Então o profeta, né, eles acreditavam, né, e tinham o profeta como uma pessoa realmente de Deus e com, né, que era usada por Deus. Então o profeta, ele, né, pregava, ele anunciava o que Deus falava para a nação de Israel, uma nação, né, que estava se desviando, estava indo para o caminho, né, de idolatria. Deus chamava o profeta, e também o profeta Ezequiel foi um desses homens usados por Deus. O termo profeta, a palavra hebraica usada para profeta é navir, cuja etimologia é ainda discutida, mas a ideia primária é de porta-voz ou orador. Isso pode ser compreendido no relato do chamado de Moisés em Herob, Êxodo capítulo 4, e versículo de número 10 e versículo 15. E o próprio texto esclarece o significado do ofício. Eis que tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Êxodo capítulo 7 e versículo de número 1. Mas as três principais palavras hebraicas são Navi, Roi e Rosen, como aparece em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29. Os autos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Amém? Operador Edmilson, em nome do Senhor Jesus, lendo para nós lá o segundo tópico, os termos os termos para designar os profetas de Deus. Outros termos para designar os profetas de Deus. Há diversos termos usados para os profetas como mensageiros, segundo as Crônicas, capítulo 36, versículo 15 e 16. Embaixador, Ageus, capítulo 1, versículo 13. Servo de Deus e do Senhor, 1 Reis, capítulo 14, versículo 18, 2 Reis, capítulo 9 e versículo 7. E homem de Deus, Deuteronômio, capítulo 33, versículo 1, 1 Samuel, capítulo 9, versículo 6. A palavra profeta é de origem grega, propetes, que pro antes é da raiz, pré do verbo premi, falar. Isto talvez justifique o conceito que mais se popularizou com o passar do tempo, de prever o futuro, revelar algo impossível de ser saber por meio de recursos naturais. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 6, né? O presbítero Wellington estará fazendo um comentário desse tópico a qual nós acabamos de ler. Meus amados irmãos, então aqui, nesse texto em que nós acabamos de ler, são os termos designados aos profetas de Deus, né? Veja, companheiro Edmilson, que o profeta Eliseu, ele foi reconhecido como homem de Deus pelaquela mulher, né? A Bíblia diz que ao ponto daquela mulher chegar para o seu marido e falar para ele: vejo que este homem que passa a nossa porta todos os dias é um santo homem de Deus, façamos para ele então um quarto, né? E a Bíblia vai citar referências, né, dentro da palavra de Deus, de termos usados, né, referências usadas de pessoas, né, de profetas que foram chamados, né, de homem de Deus, reconhecidos como homem de Deus. Então, um ponto importante que eu quero frisar aqui é que o homem de Deus, ele é reconhecido pelo seu caráter, pelo seu modo de viver, de tratar as pessoas,
O homem de Deus, ele é reconhecido onde quer que ele vá, porque o homem de Deus, ele tem as marcas de Cristo na vida dele. Então é importante nós sempre analisarmos a Bíblia Sagrada, porque como eu falo aos amados irmãos, e aqui friso, que a Bíblia não é um livro para se ler, mas a Bíblia é um livro para ser estudado. É importante nós sabermos quem é e quem não é, quem é sal e quem não é sal, quem é luz e quem é trevas, né? Quem é a verdade e quem é a mentira. E nós só podemos descobrir isso lendo a palavra de Deus, né? Então, assim, lá nos textos citados pelo comperador Edmilson, aqui na revista, fala em Ageu capítulo 1, versículo 13, o homem de Deus, ele é tido como um embaixador. Lá em 1 Reis capítulo 14, versículo 18, ele é reconhecido como servo de Deus e do Senhor. Lá em Deuteronômio capítulo 33 e versículo 1, é o homem de Deus. Lá em 1 Samuel capítulo 9, versículo 6, a palavra profeta, como já mencionado pelo comperador Edmilson, significa, do grego proetes, significa proantes da raiz, né? Ou do verbo perne, que quer falar. Isso talvez justifique o conceito que mais se pluralizou com o passar do tempo, de prover o futuro, né? Inclusive, né, eu quero acrescentar no comentário ali, mais acima, né, a leitura anterior falou do profeta Natan, né, como o presbítero mencionou, o profeta era conhecido como homem de Deus, né? Nesse caso, o profeta Natan, Deus usou o profeta Natan a falar com o rei Davi, por causa que o rei Davi, né, tinha cometido um ato, né, um ato ali de, né, não agradável aos olhos de Deus, abominável, né, que foi, né, a morte de um soldado, e também, né, ter entrado ali em adultério ali com uma mulher a qual não era sua, né? E Deus usou a vida do profeta Natan para falar com o rei Davi. E o rei Davi era um homem segundo ao coração de Deus. Então, né, e Davi reconheceu, né, através do profeta, que era Deus falando com ele, né? Imagina um profeta chegar a uma autoridade, né? Nos dias de hoje podemos falar, chegar a uma autoridade, um presidente, um ministro, né? Mas sabendo, se aquela pessoa tem temor de Deus, vai saber quando é Deus que está falando, está usando a vida do profeta. Então, tão é importante, né, os profetas nos dias de hoje, né? E a lição se trata hoje sobre isso, sobre os profetas, né? Então é importante, né, frisar, né, que essa história bíblica está lá em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 15 ao 16. O profeta Natan, ele chega trazendo para Davi de uma forma de parábola, né? Uma parábola, né? O rei, e fala aquela parábola, e o rei se indigna, né? Davi se indigna, né? Esse homem tem que morrer, né? E o Natan olha para Davi e diz: esse homem és tu, ó rei. E Davi cai em si, e ele reconhece que ele errou gravemente e que necessitava da misericórdia e da graça de Deus. Amém? Então, a palavra-chave da lição de hoje é a falsidade, né? Que o falso profeta usa realmente para ludibriar, né? Para tirar o foco daqueles que estão engajados na obra de Deus. Amém, irmãos? Então vamos para 2 de Edmilson, lá no ponto 3, lá, né? Vai ler para nós os falsos profetas, né? E a gente vai, dentro desse texto, fazer alguns comentários, né? Para 2 de Edmilson, amém? Tá bom. Vou lá. Os falsos profetas. Profetizar falsamente era crime em Israel, sob pena de morte, conforme a lei de Moisés. Deuteronômio, capítulo de número 13, versículo do número 1 ao versículo 5. E no mesmo livro de Deuteronômio, capítulo de número 18, do versículo do número 20 ao 22. Curiosamente, os mesmos termos hebraicos, Davi, Roé,
e Osé, usados para os profetas de Deus vivo, ou videntes como Samuel e Gade, são também aplicados aos falsos profetas. E o contexto que vai identificar entre os verdadeiros e o falso no Antigo Testamento. Às vezes, quando o sentido não se refere aos profetas legítimos, a Septuaginta é mais específica e entrega a palavra grega pseudopotetes, falso profeta, lá em Jeremias capítulo 6, versículo 13, Zacarias capítulo 3, versículo 2. É a mesma palavra usada pelo apóstolo Pedro, 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 1. Então, meus amados irmãos, né, estarei começando o comentário, aí o presbítero vai estar complementando, né, irmãos? Assim como havia os profetas, né, de Deus, também havia os falsos profetas. E a Bíblia relata, né, nas Escrituras Sagradas sobre os falsos profetas. Nós estamos aqui agora vamos começar a falar dos falsos profetas, né? Então a Bíblia ela denota também dos profetas verdadeiros e dos falsos profetas. Se existiam pessoas que profetizavam, né, conforme Deus mandava, também existiam também os falsos profetas. Mais adiante nós vamos se aprofundar mais nesse tema sobre falsos profetas. Conforme o vereador Edmilson mencionou, que na antiga aliança, esses falsos profetas, eles recebiam uma penalidade, né? Na lei de Moisés lá, deixa bem claro lá, até eu abri a minha Bíblia, espero que você também tenha aberto a sua, lá em Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 ao 5, vai falar da pena que esses falsos profetas recebiam. Ou seja, o falso profeta, já está dizendo, ele é falsificado, ele não é verdadeiro. Ele fala as coisas inverídicas, né? O falso profeta, ele só tem uma coisa, né? Distorcer aquilo que é verdadeiro. Então, lá na lei de Moisés, era duramente penalizado quem assim usasse de falsa profecia, né? Então vamos ler lá então Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 ao 5, diz assim, olha, capítulo 13, diz assim, olha, capítulo 13, versículo 1 de Deuteronômio: quando se levanta no meio de ti profeta ou sonhador de sonhos, e te der um sinal ou prodígios, se cumprir o sinal ou prodígio que ele te disse, mas dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes e os servimos, não darás ouvido às palavras do tal profeta, nem do tal sonhador de sonhos, porque o Senhor teu Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis e a ele temereis, e guardarás os seus mandamentos, e ouvirás a sua voz, e ele servireis, e a ele vos achegareis. E o tal profeta, ou sonhador do Senhor, te quer ser morto, porquanto incitou rebelião contra o Senhor vosso Deus, que te tirou da terra do Egito e te resgatou da casa de servidão, e ele tentou te apartar do caminho que o Senhor teu Deus te ordenou que andasse, e assim tirarás o mal do meio de ti. Então, o profeta era duramente penalizado pela falsa profecia, né? Então, para o Edmilson, é importante nós frisarmos, né, nesse exato momento, que eu costumo falar que a profecia que provém de Deus, ela se cumpre, e a profecia que não provém de Deus, fica tranquilo, ela não vai se cumprir, porque não procede do Senhor, não procede do Senhor, amém? Então, vamos mais adiante lá,
até porque nós estamos nesse tópico dos falsos profetas. O imperador Edmilson tem toda a liberdade. Então, amados irmãos, né, nós vamos agora mais adiante, nós vamos adentrar um pouco mais. Agora nós vamos entrar sobre os falsos profetas lá em Ezequiel, né, que é a nossa base. Aqui foi o primeiro tópico, agora vamos para o segundo tópico ali, que é sobre os falsos profetas em Ezequiel. Lá no livro de Ezequiel, onde nós lemos ali no texto áudio, agora nós vamos começar a entender um pouco mais, se aprofundar mais o que diz ali no livro de Ezequiel, né? Ali nós estudamos ali no contexto geral do Antigo Testamento. Aqui nós também temos várias referências do Antigo Testamento também. Então vamos começar lá, os dois lados. Então, tópico 2 está como título: os falsos profetas em Ezequiel. Os dois lados. Tudo na vida tem seu lado positivo e o seu lado negativo. Como há o bem, há também o mal. Como há galardão, há castigo. Como há amigos, há inimigos. Como há bênção, há maldição. Como há verdade, há mentiroso. Como há justo, há injusto. Como há vida, há morte. Como há céu, há inferno. Assim também, como há profetas legítimos enviados por Deus, há falsos profetas provenientes da parte de Satanás. Que texto aqui, qual o escritor nos deixou, né? Então, há os dois lados, né? Há o lado positivo e o lado negativo. E também do lado dos profetas também é da mesma forma. Há os profetas de Deus e os profetas de Satanás, que são considerados falsos profetas, que profetizam o que? Mentira, profetizam engano, né? Profetizam aquilo que não se cumpre, como o presbítero realmente, né, havia mencionado, né? Se foi profecia de Deus, foi uma profecia realmente genuína, vinda do trono do Senhor, ela vai se cumprir. Se não foi, ela não vai se cumprir. É verdade. Né? Realmente, né? Então, há os dois lados, irmãos. Então, aqui nós vamos, né? Adiante, nós vamos falar mais, né? Sobre esse tópico, sobre os falsos profetas em Ezequiel, né? E eu quero, imperador Edmilson, aqui só dar uma pincelada bem rápido. Como há os dois lados, me leva a crer que também existe o verdadeiro cristão e o falso cristão. Então, o verdadeiro cristão, ele não é levado por ventos ao contrário, porque ele conhece e sabe a voz do seu pastor. Agora, o falso cristão, irmãos, ele vive de igreja em igreja. Vou citar um termo aqui, vive de galho em galho que nem macaco. Esse é o falso cristão, procurando o que lhe agrada, o que vai lhe trazer benefícios próprios. Conforto para a carne até, né? Então, os falsos profetas vai alimentar, vai trazer agrado para os falsos cristãos. Né? Então, se existe os falsos profetas, é porque existe falsos cristãos. Existem falsos cristãos que, infelizmente, vão na onda, né, dessas falsas profecias. É um perigo grande. Imperador Edmilson, continua. Vamos ali, né, para a apresentação, né? A expressão profetas de Israel só aparece mais 2 vezes no Antigo Testamento, e somente em Ezequiel. Ali no capítulo 3, versículo 16, e no capítulo 38, versículo 17. Então são essas 2 vezes que aparece o termo profeta no livro do profeta Ezequiel. Então, aqui está as referências, as referências que está lá escrito o nome profeta no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 13, versículo 16, e no capítulo 38, versículo 17. Na verdade, a expressão profeta de Israel. Tá? Isso, só para nós corrigirmos aqui. É a expressão profetas de Israel. Só aparece 2 vezes no texto, ou seja, no livro do profeta Ezequiel. Não adianta. Não existe nas escrituras hebraicas uma palavra específica para falso profeta. O termo profeta pode se aplicar a
falsos profetas, tanto os judeus de Jerusalém, lá em Jeremias capítulo 5, versículo 30 e no versículo 31, e no mesmo livro de Jeremias capítulo 14, do versículo 13 ao 18, tanto quanto os que estavam entre os exilados na Babilônia, Jeremias capítulo 29, do versículo 8 ao 10 e no versículo 21 ao 23. Então vamos ler então Jeremias capítulo 5, versículo número 30, para nós entendermos melhor a lição em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Jeremias capítulo 5 e versículo número 30, o que diz lá a palavra de Deus? Diz assim, olha: coisas espantosas e horrenda se andam fazendo na terra. As palavras espantosa e horrenda poderia ter sido traduzida aterradora e horrenda. As palavras aterradora significa interpecadora. Então, é o que está escrito lá em Jeremias capítulo 5 e versículo de número 30. Os falsos profetas, né? Que o cooperador Ademilson. E também entre os exilados da Babilônia, Jeremias 29 e versículo 8. Eu vou estar lendo aqui, eu já encontrei aqui, Jeremias capítulo 29, versículo 8, até o versículo 10, eu estar compartilhando com os irmãos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Então, o texto aqui lido diz: não des ouvidos aos falsos profetas. E Deus fala: não enviei vós, não enviou, Deus falou: não enviei a vós para estar profetizando. Então, Deus rejeita qualquer tipo de profecia que venha da parte do falso profeta, porque são falsos, falsificados. Eles vêm no nome de Deus, mas Deus não o enviou-los, né, operador Edmilson? Isso é verdade. Importante nós frisarmos isso para quem está nos vendo, nos assistindo, né, que nem o falso profeta ele é enviado da parte de Deus, né? É por isso que o termo falso, falsidade, né? Isso. E só recordando aqui, né? Aquele que vai falsamente profetizar o que Deus não está mandando tem um juízo. Deus vai, né? Vai aplicar a lei sobre ele, né? Tem algo ali que Deus, né? Como, né? O presbítero havia mencionado, né? Então, né, Deus ele vai cobrar essa pessoa que profetiza sabendo que Deus não mandou profetizar. Verdade. Né? Então, Verdade. Vamos adiante. Aqui também, ó, bem interessante. E também os falsos doutrinadores da atualidade. Abra lá 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 1. Né? Ali já é na nova aliança, ali sobre também os falsos doutrinadores da atualidade. É bem interessante, irmão. 2 Pedro, capítulo 2 e versículo de número 1. Isso? Isso. Então diz assim, ó: também houve falsos profetas entre o povo, como haverá entre vós também falsos doutores, que introduzirão cobertamente heresias de perdição. Então, um conselho: com esses, cuida, meu filho, cuida, porque esses falsos profetas, eles vão querer introduzir falsas heresias, né? E aqui a gente pode adocicar um pouco a nossa lição, que quantas falsas
E quantos falsos profetas e heresias têm se levantado nesse tempo, nesse tempo atual em que nós vivemos, né? Dizendo assim diz o Senhor, enquanto Deus não falou através da boca dele, né? Deus não falou, mas ele usa o termo, a palavra, o nome de Deus, né? Falsamente. E aí introduz ao povo a heresias, né? Porque ele tem que arrumar algo para sustentá-lo, para que ele possa continuar sendo falso. Porque só profetizar e falsamente o povo logo ia descobrir. Então eles vão trazer para o meio do povo falsas heresias. E infelizmente, cooperador de meu digo com tristeza no meu coração, que na atualidade muitas pessoas estão caindo nessas lábias de falsos profetas e estão se corrompendo, deixando o Deus verdadeiro e trocando por um Deus falso, fictício, né? Um Deus que é mais o nosso empregado, é mais alguém que está sob as minhas ordens, né? Do que estarmos sobre a direção, sobre o comando dele. Então, é importante nós frisar para que vocês não entrem, né, no caminho da falsa profecia e das heresias que serão introduzidos dentro da igreja, no meio do povo de Deus. Isso é verdade. E na Bíblia descreve que o povo padece por quê? Por falta de conhecimento. E então, no livro de 2 Pedro, né, está descrito ali, haverá entre vós. Então ele se escreveu de algo do futuro. E nós estamos vivendo nesse período a qual nós estamos vendo, né, tanta heresia, tantas coisas, né, dita em cima do altar sagrado, muitas coisas, né, que pessoas, né, que falam, né, falando em nome de Deus e sabendo que Deus não falou, né? Então ali aquele haverá é o futuro. Naquela época lá ele estava, né, aconselhando a igreja futura. Haverá falsos doutores, haverá falsos profetas. Então nós estamos num período, né, então, né, a palavra de Deus é o nosso maior, né, algo mais precioso a qual o Senhor nos deixou para nós estarmos aprendendo e meditando cada dia, para não ser levado, né, por qualquer vento de doutrina aí, né, contrária à Bíblia, né, irmãos? Contrária à Bíblia. Temos que estar no centro da vontade de Deus, obedecendo, ouvindo e fazendo aquilo que lhe apraz. Eu estarei continuando aqui. Ezequiel descreve ainda a natureza da atividade profética desses enganadores do povo, os profetizadores, ou que profetizam, ou ainda estão profetizando. É um pleonasmo, uma redundância até certo ponto sarcástica. Ele denuncia os falsos profetas que profetizam o que vê o seu coração. Lá no versículo 2. Lá. Então, falsos profetas, ele denuncia, é importante isso aí, importante, porque na atualidade que nós estamos vivendo, nós temos mais do que a obrigação de denunciar aquele que não usa da verdade, e sim da falsidade, né? Quantos falsos profetas que a gente vê nos altares que falam abominações aos olhos de Deus, coisas horrendas que Deus nunca abriria a boca, ousaria alguém para falar tal coisa em cima do altar de Deus. Então cuide-se, porque esses falsos profetas, na atualidade que nós estamos vivendo, eles estão espalhados por todos os lugares, por todas as partes, né? Então é importante nós ficarmos firmes com Cristo, para que nem o vento contrário possa nos, né, cooperador Edmilson, tirarmos do foco que é Jesus Cristo. Amém, irmãos.
Amém? Estaremos passando aqui, né? Ainda no segundo tópico, né? Tem um subtópico, o terceiro subtópico quer dizer o quê? O desserviço dos profetas, dos falsos profetas. Então, estarei falando agora sobre o desserviço dos falsos profetas. Eles são chamados de loucos. Em hebraico é Nabal, ser insensato, tolo. O Nabal afronta a Deus, Salmos 74, 22. Zomba daqueles que confiam em Deus, Salmos 39, verso 8. E não acredita em Deus, Salmos 14, verso 1 e Salmos 53, verso 1. Ezequiel afirma que eles seguem o seu próprio espírito e as coisas que não viram. Não se trata de mera tolice, mas de alguém que blasfema contra Deus, que o inimigo afrontou ao Senhor, e que um povo louco blasfemou o teu nome. Salmos 74, 18. Eu vou estar lendo aqui a referência, já estarei passando para o presbítero, lá em Salmos 74, no versos 22, diz assim: levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa, levanta-te da afronta que o louco te faz a cada dia. E Salmo 74, no verso 18, lembra-te disso, que o inimigo afrontou ao Senhor, e que um povo louco blasfemou o teu nome. Então, a não ser dele seja falsos profetas, eram homens, né, que blasfemavam de Deus, zombavam de Deus, zombavam do nosso soberano Deus. Eram homens, né, que enganavam o povo ainda, né, que gostava de zombar, de fazer zombaria com o Senhor. Então, literalmente, eles eram loucos, né? E nos dias que nós estamos vivendo, existem muitos falsos profetas que são loucos. Eles estão dispostos a fazer qualquer coisa para atrair o povo, para atrair a atenção do povo para si. É perigoso até eles se introduzirem com Deus, para que o povo venha adorá-los. É um perigo, é um perigo. Caímos dentro dessa falsa profecia, cair na lábia desses falsos profetas, né, que vão introduzir grandes heresias no meio do povo de Deus para desvirtuá-los da presença de Deus, tá? Eu vou ler aqui no subtópico 4, né, as raposas do deserto, versículo 4. Esse quadro é uma metáfora dos chacais em meio às ruínas em cidades e civilizações devastadas. Isso significa, na verdade, que eles estão sendo chamados de profetas chacais. Essa linguagem é uma demonstração do caráter destrutivo e o perigo que os falsos profetas representam a nação e hoje a igreja de Cristo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, versículo 4 e versículo 13, capítulo 13 melhor, e versículo 15. Jeremias apresenta um duro discurso contra eles em Jerusalém. Jeremias capítulo 23, versículo 9 ao versículo 40. Os israelitas caminhavam para as ruínas, ao passo que eles deveriam se ajuntar aos profetas de Deus para ajudar a reparar as fendas de Israel. Então vamos ler a referência lá em Imperador Edmilson, Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11, e versículo 3. E eu vou estar lendo lá Jeremias, capítulo 23, e versículo de número 9. Amém? Segundo aos Coríntios, lá no capítulo 11, no versículo 3,
e o versículo 4, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Agora, né, o versículo 13 e o versículo 15 também diz, segundo... Irmãos, peço perdão para os irmãos aqui que eu li a revista, não. Eu li aqui em... Peço perdão para os irmãos que eu li aqui em 1 aos Coríntios, irmãos. Então, é 2 aos Coríntios, perdão, irmãos. 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e 4. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, do outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Então, eu vou estar lendo lá Jeremias capítulo 23, versículo 9. Por causa dos profetas, o meu coração está quebrando dentro de mim. Todos os meus ossos tremem. Sou como um homem bêbado e como um homem que foi dominado pelo vinho. Por causa do Senhor e por causa da palavra da sua santidade. O versículo 1 e 2 diz a respeito ao reino de Judá. E no versículo 9 ao 40 diz a respeito aos falsos profetas. Então, do versículo 9 ao versículo 40, o profeta Jeremias vai fazer um relato aqui dos falsos profetas, né? Versículo 13, lá de Jeremias capítulo 23, diz assim, ó, e vi loucura nos profetas de Samaria, que profetizavam da parte de Baal e faziam errar o povo de Israel. Você vê, comperador Edmilson, o perigo que traz o falso profeta ao povo de Deus? Eles fazem o povo de Deus cair em heresia, em contradições, em erros, né? É por isso que hoje em dia as pessoas, né, estão procurando igrejas que verdadeiramente o Espírito de Deus habita, tem liberdade para trabalhar, para agir em vidas, porque, irmãos, chega de falsas profecias, chega de falsos profetas. A verdade de Deus, ela tem que ser propagada, goste quem gostar. A palavra de Deus, o verdadeiro profeta tem compromisso com a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo aqui escreveu aqui em 2 aos Coríntios, né? Porque se alguém for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Então tem pessoas pregando Jesus Cristo de uma forma errada. Usando, né, distorcendo a palavra de Deus, pregando de uma forma errada e errônea. Né? Isso faz o quê? Faz a pessoa padecer e regredir. Em vez de avançar, né, em vez de eles estar mostrando o caminho da salvação, estão mostrando um caminho que talvez aos olhos do homem pode parecer caminhos retos, mas no final dele é morte, é treva. Né? Então, né, aqui o apóstolo Paulo ele está falando, né, também para a atualidade também, assim como os profetas do passado, né, o apóstolo Paulo também menciona, né, de falsos ensinadores, falsos doutores e profetas também. É verdade, cooperador. Então, a sinopse do 2 diz assim, assim como há profetas legítimos enviados por Deus, há falsos profetas provenientes da parte de Satanás. Então, isso é uma verdade, né? Deus usa os seus profetas para falar a verdade, porque o profeta de Deus ele tem compromisso com a verdade. Mas, em contrapartida disso, tem os falsos profetas que são usados por Satanás
para introduzir no meio do povo falsas profecias. Então, nós devemos cuidar muito. Então, por isso que, companheiro Edmilson, um dos frutos do Espírito Santo é o discernimento espiritual. Isso é importante. Isso é muito importante, nós buscarmos esse fruto da parte de Deus, para discernirmos o que é e o que não é, o que provém e o que não provém da parte de Deus. Porque senão, nós seremos enganados por falsos profetas, ludibriados, né? Por falsas profecias. Então, é importante nós estarmos no foco, focado em Deus e no centro de sua vontade, para não cairmos em contradições. Amém? Então, iremos lá para o tópico 3, né? Tópico 3, né? O último tópico do nosso estudo. E o título do tópico 3 é sobre a geração das mensagens falsas, né? Israel já havia experimentado falsos profetas e opositores à obra de Deus, como Zedequias, filho de Kená, na 1 Reis, capítulo de número 22, versículo 11, versículo 12, né, versículo 24 e versículo 25. Mas a febre da crença em mentiras e falsas profecias é semelhante ao interesse e à busca com avidez espantosa pelas mensagens falsas na atualidade. Nós podemos até dar um nome para isso, falsas profecias, como fake news. Fake news, né? Alguém, na atualidade de hoje, né? Então, fake news. Falso profeta, ele vai dizer uma mentira. Ele não vai falar uma verdade. Até porque o falso profeta, operador, ele não tem compromisso com a verdade, né? Então vamos né, trazer para a atualidade. Ele é um agente de fake news, é um criador de fake news, né? Então há tantas profecias nos altares de hoje e que eu fico assim observando, por exemplo, eu estou vendo uma chave, e a chave é cor de ouro, e não sei o que, estou vendo. Outro dia assim, estou vendo um carro assim, dessa cor e dessa outra. Não, pelo amor de Deus, eu introduzo, né, eu entendo melhor sobre isso, que isso é uma falsa profecia, né? Porque eu estou vendo, só ele pode ver, quem está recebendo não pode ver isso, né? Então, é algo assim que automaticamente você já tem que descartar. Estou vendo casa, estou vendo isso, estou vendo aquilo. Meu amado, cuidado, porque os falsos profetas estão aí para ludibriar a sua fé e tirar da presença de Deus. Esse é um caminho que eles usam, né? Um caminho, né, que eles geralmente usam, né? De dar chave, de dar isso. Não, que Deus pode dar sim, Deus pode usar um profeta sim para dar chave, mas você vai saber. Você vai saber que, igual, né, comentado no início, a profecia realmente que é de Deus, ela vai se cumprir, né? Vai se cumprir. E o seu coração vai arder quando for a profecia de Deus. Oh, glória a Jesus. Não simplesmente quando a profecia é de Deus, né, Imperador Jesus, nós se alegra, nosso espírito, nosso coração pulsa mais fortemente, né? Porque nós sentimos que vem de Deus a profecia, nós sentimos que é Deus que está usando o profeta verdadeiro para falar conosco. Mas quando é falso profeta, irmão, nós não derramamos uma lágrima, o nosso coração, em vez de aumentar o batimento cardíaco, ele diminui, né? Porque você não está sentindo nada da parte de Deus, né? Então, é importante, né, o operador Edmilson, nós frisarmos, né, que Deus tem poder. O operador acabou de frisar, Deus tem poder sim de te entregar uma casa, de entregar um carro, né, e usar até um profeta, né, porque lá no livro de Amós, certamente o Senhor Deus revela, né, revela aos seus servos e profetas. Então, Deus não deixa nós enganados, né, Ele revela. É importante nós frisarmos esse ponto, né, muito bem comentado sobre isso mesmo, né? Eu pedi para o nosso amado presbítero estar lendo ali sobre o primeiro subtópico do tópico 3, né? O profeta no Antigo Testamento. A palavra profeta, quando se refere aos profetas legítimos, vem sempre acompanhado de uma qualificativo de Deus, e desprezaram
as suas palavras e escarneceram os seus profetas. Segundo a Crônicas, capítulo 36, 16. O qual disseram pelo ministério do seu servo Ais, o profeta. 1 Reis, capítulo 14 e versículo de número 18. Deus fala deles no Antigo Testamento usando a expressão meus servos, os profetas. Segundo a Reis, capítulo 6, capítulo 9, versículo 7, capítulo 17, versículo 23, Jeremias 7, 25. A maioria deles eram mal vistas pelas autoridades corruptas que se apartaram da lei de Moisés. Haja vista aqui, comperador Edmilson, eu quero frisar só esse ponto, que nós até um dia estávamos discutindo isso, né? Até nós falando a diferença entre alegria e felicidade, entre furto e roubo. Aí nós falamos entre mal com L e o mal com U, né? Então, o mal com L é bom. Bom. O mal com L é bom. E o mal com U realmente se torna mal. Então veja que aqui no texto está com L, maldizendo, né? Ou seja, é algo bom aqui que é mal vistos, né? Então algo bom. Eles eram mal vistos, mas eram bons pelas autoridades corruptas que se apartaram da lei de Moisés. O povo de Deus foi sempre e será destratado pelo mundo. Jesus disse: se no mundo vos aborreceis, sabeis que primeiro do que a vós me aborreceu a mim, né? Se vos fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. João, capítulo 14, aliás, capítulo 15 do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, versículo 18 e versículo 19. A igreja experimentaria ainda esse desprezo no mundo inteiro. Comperador Edmilson, por favor, tenha a honra de comentar esse tópico riquíssimo em detalhes, que é o profeta no Antigo Testamento. Então, o profeta ele era usado para falar algo para o povo, né? Era mensagem, não era mensagem assim de ego, fortalecer ego, mas sim era de conserto para o povo se achegar a Deus. Quando a nação de Israel estava se desviando para um caminho, o profeta falava: não é por aí, né? Venha na presença do Senhor, né? Fique na presença do Senhor, né? Então a mensagem era dura. E aqueles que eram malfeitores, né? Eles não gostavam de receber profeta, porque ali sabia que era Deus falando em relação a um conserto a eles, né? Eles não gostavam, mas eles sabiam que era um profeta de Deus. Até então, em batalhas, né? Eles iam procurar o profeta e perguntavam assim: nós vamos vencer essa batalha? Porque sabia que era o profeta de Deus. Se o profeta falasse: não, vocês não vão vencer, a batalha estava perdida. Porque o profeta, ele falava não que aquelas pessoas queriam ouvir, né, mas falava que Deus realmente mandava dizer. Então, assim, por isso que muitas das vezes as profecias eram de castigo, né? Então, por isso que os profetas legítimos, eles eram mal vistos pelas autoridades da época, porque não falavam, como o imperador frisou, para massagear a época, para agradar, né? Então, o imperador Edmilson frisou muito bem que quando eles iam à batalha, alguns reis iam à batalha com seus exércitos, eles consultavam, né, um profeta, se a batalha ia ser ganha ou não. Se o profeta dissesse que eles iam perder a batalha, nem fosse a batalha, porque eles perderiam a batalha. E assim como eles acreditavam na palavra, eles obedeciam
e quando eles desobedeciam, que eles iam, né, contra a profecia e com os seus próprios conceitos, que na verdade hoje em dia é assim, as pessoas querem ouvir o que querem, não o que Deus manda falar. Então assim, quando eles iam com os seus próprios conceitos, que chegavam lá, que o profeta tinha dito que eles iam perder a batalha e que eles perdiam a batalha, eles voltavam e reconheciam que verdadeiramente Deus falou através daquele profeta, né, Paradadimos? E o profeta, ele não esperava a honra de rei, né? Não esperava a honra dos homens, receber joias, coisas, não. Quem dava a honra ao profeta era Deus, né? Era Deus, né? Ele ficava, né, na dispensação do Senhor. Assim é o verdadeiro profeta, né? Ele vai ministrar a palavra, ele entrega o que Deus manda entregar, né? Tem pessoa que sai bravo da igreja, mas falou para mim, mas falou para isso. Desse jeito. Profeta é usado por Deus, né? Tem gente, é uma acusação, porque Deus corrige aquele que ama. Verdade, Né? verdade. Deus corrige Está aquele, escrito na Bíblia. Está escrito que Deus corrige Aquele. o pai corrige o filho, por quê? Porque ama. Se o pai, né, não amasse o filho, então no caso ele não ia corrigir o filho, né? Verdade. Daí o filho ele ia desandar, mas Deus, como um Deus de amor, né? Ele quer corrigir a igreja, né? Para a igreja trilhar um caminho até a salvação, né? Por isso, né, que, né, Deus ele não corrige, puxa a nossa orelha, né, para nos corrigir e colocar na linha, porque ele quer ver o bem da igreja. Ele quer ver o bem da igreja. É, é importante nós frisarmos, com o imperador Edmilson, que quando o profeta é legítimo e verdadeiro, que traz uma palavra de correção, as pessoas elas são capazes de mudar de igreja, ou até mesmo abandonar a Deus, porque não quer ouvir uma palavra de correção, né? Como o imperador acabou de frisar aqui, usando um texto bíblico, né? Que o pai é um filho que ama, né? Quem é o pai, né? Que vê o filho, né, no erro e não o corrige, né? Lembrando que a criação do mundo, quando Deus criou o homem, a primeira palavra que Deus fala para Adão é não. Não. É uma palavra dura, né, operador Edmilson? Porque na atualidade que nós estamos vivendo, você dizer não para alguém que quer receber um sim é muito complicado, né? É muito complicado. Então, o conselho que eu dou é que vocês permaneçam, né, ouvindo os verdadeiros profetas de Deus, mesmo que isso não lhe agrade, né? Porque o profeta de Deus não tem compromisso em agradar ninguém, ele tem compromisso em falar aquilo que Deus revele, né, através da vida dele ao seu povo, né, cooperador de Deus. Vamos adiante, irmãos, vamos adiante. Os portadores de mensagens falsas, né? Deus revelou a Ezequiel as fraudes divulgadas pelos falsos profetas. Eles se posicionam como porta-vozes de Deus e se apresentam como enviados de Deus. Olha só, irmão, vem com traje de cristão, né? Se apresenta como enviado de Deus. Javé não os enviou. É a mensagem que eles anunciam ao povo. É a adivinhação mentirosa. Versículos 6, 7, 8. 6, 7, 9. Isso porque eles desembanhavam o povo com notícias falsas, não somente sobre a verdade de Javé, mas também sobre assuntos políticos, militares, administrativos da nação. Lá em 1 Reis, capítulo de número 22, versículo 11 e 12, Jeremias, capítulo 28, versículo do 1 ao 5. Essa mensagem destruturava toda a sociedade, como as mensagens falsas de hoje. A mentira é o oposto à verdade. Trata-se da prática do engano, da falsidade, da traição. No contexto bíblico, a mentira vai além da prática intelectual da desonestidade. É uma distorção do verdadeiro eu e da nossa relação com Deus.
E ao próximo, 1 João capítulo 2, versículo 4 e capítulo 4, versículo 20. Então, os portadores da mensagem falsa, eles são tão sagazes, eles são tão demoníacos, que eles mentem. Eles não falam a verdade, eles são mentirosos. Ou seja, é verdadeiramente uma fábrica de fake news. Verdade. É verdadeiramente uma fábrica de fake news. E o que mais é interessante nós atentarmos aqui para essa lição é que esse assunto está predominando, né, os campos políticos, está predominando os militares, as administrações das nações, que é uma mensagem destrutiva, ou seja, ela não é construtiva, ela não vem para construir, ela vem para destruir. E infelizmente na atualidade, essas falsas profecias, ou esses mentirosos, né? Posso até dizer, mentirosos estão introduzindo de forma gigantesca mentiras e mais mentiras, né? E você vê da queda do homem lá do jardim do Éden é que a serpente introduziu na cabeça tanto da mulher quanto do homem a mentira, né? Porque a palavra de Deus era assim, olha, não coma deste fruto proibido, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Mas a serpente inverte, porque o papel do diabo, Satanás, que é o pai da mentira, isso o Senhor deu para ele, a paternidade, ele é o pai da mentira, ele inverte. Que no dia que eles comessem, eles viveriam, abririam os olhos e seriam semelhantes a Deus. E Eva acaba caindo na lábia de Satanás, ali no corpo de uma serpente, e depois Adão também, e daí a gente vê a consequência, e até hoje nós sofremos a consequência do erro de Adão e Eva cometido lá no jardim do Éden, né, operador Edilson? Então, nós devemos estar muito atentos às mentiras que é dita, que é falada em nosso meio, no âmbito religioso. No âmbito do povo de Deus. Algo que tem até devastado algumas igrejas, denominações, né, irmão? Alguém que talvez subiu num altar, numa tribuna, né, como um falso profeta e diz coisas lá, né, que Deus não falou, né? Disse, né, ludibriou o povo, digamos assim, né? Daí afasta a pessoa da igreja e fala, mas o irmão vinha, mas não vem mais. Bem, será que não foi algum falso profeta que talvez subiu lá no altar, né, e usou de engano, né? Então, por isso, né, igual, né, refrisando ao que o presbítero falou, o dom, né, de discernimento do Espírito, né? O apóstolo Paulo menciona quando ele fala assim, né, procurai com zelo o melhor dom, né? E o dom de discernimento é um dom, né, que nas igrejas está escasso para saber, né, que daí Deus ele vai nos mostrar, né? Então nós só seremos essa batalha contra os falsos profetas em oração na palavra de Deus, né, e com sabedoria, irmãos, ser sábios, né? Ser sábios, né, para não deixarmos ser ludibriados, né, irmãos? Ainda tem, né, o nosso terceiro subtópico, presbítero. A ira de Deus contra os falsos profetas. A sentença contra eles vinham desde Moisés. Deuteronômio, capítulo 13, versículo do 1 ao 5. Capítulo 18, versículo 20, do 1 ao 22. Fala em nome de Javé, sem que ele tivesse autorizado, era crime. Mas parece que isso não intimidava os falsos profetas, porque se sentia favorecidos pelos governantes. Eles contavam com a proteção do Estado, pois seu discurso agradavam as autoridades e a maior parte do povo
e às vezes eram até mesmo encometados pela corte. Ezequiel capítulo 3, versículo 19. Os discípulos desses falsos profetas ou falsos doutores, em 2 Pedro 2, 1 e 2, ainda estão por aí, desencaminhando o povo e disseminando heresia. Devemos estar atentos a todos os movimentos estranhos que aparecem na igreja, Cooperador Edmilson. Então, eu vou estar lendo lá a referência, lá em Deuteronômio, capítulo de número 18, do versículo 20 ao 22, diz assim: porém o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em seu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir nem suceder, assim esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou. O tal profeta não tenha temor dele. Então, o que nós estamos dizendo desde o início, a verdadeira profecia, né, é aquela que, né, o profeta falou, aconteceu. Se ela não aconteceu, né, irmãos? Então, Deus não falou, então, irmãos. Então, mesmo ali no estudo, ali nós sabemos ali, né, havia sentença, né, contra eles, né, mas mesmo assim eles continuavam usurpando. Eles, né, não, por mais de profetizar e sabendo que tinha juízo de Deus em cima deles ali naquelas palavras que eles falavam, eles se achavam, né, que poderiam fazer de qualquer modo. E é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Porque eles agradavam, né? Agradavam os governantes, isso, né? Eles tinham até dos governantes indicações, né? De boas reputações. Então, eles eram tremendos, de falso mesmo. Eles eram falados, chamados de profetas de Baal. Profetas de Baal. Ou seja, profetizava só mentira. Só mentira. Né, Cooperador Edmilson? Então, nós temos que estar muito, irmãos, firmado em Cristo Jesus para não cairmos na lábia desses falsos profetas, porque se tem uma coisa, Cooperador Edmilson, que o falso profeta tem é lábia. Ele tem lábia para convencer. A Bíblia diz, Cooperador Edmilson, que Satanás, o diabo, se for possível, ele se transformaria até em anjo de luz para enganar os escolhidos eleitos do Senhor. Você vê como é que é? Então, cuidado, porque o falso profeta é um agente de Satanás na terra para ludibriar sua fé e lhe tirar da presença de Deus. Né, Cooperador Edmilson? É verdade, tem toda a razão. Então, irmãos, já vamos, né, estar lendo aqui a sinopse do tópico 3. No Antigo Testamento, a palavra profeta, quando se refere ao legítimo, aparece com a expressão qualificativa atual como mensageiro de Deus. Vamos para a conclusão desse nosso breve comentário, né? Já estaremos concluindo. O apóstolo Pedro deixa claro que onde há o verdadeiro, há também o falso, como aconteceu em Israel entre os profetas. Isso haveria de acontecer também na igreja, lá a qual o presbítero leu lá anteriormente, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. O boato é a propagação de uma notícia infundada, não oficial e de fonte desconhecida. O contexto mostra que divulgar informação enganosa é associação com o ímpio para se tornar falsa testemunha. Mesmo as coisas triviais do dia a dia podem terminar na justiça, pois elas destroem a reputação de qualquer pessoa. Você vê? Então, é um perigo. É um perigo, né, irmãos? Porque esses falsos profetas, eles podem, sim, acabar com essa reputação de um cristão verdadeiro de Deus. Ele pode, se você não vigiar, se você não orar e não estiver alicerçado na palavra de Deus, você pode ser uma presa fácil para esses falsos profetas.
E o falso profeta, ele divulga a mentira. O que é a mentira, né? Quem é o pai da mentira, né? O diabo. O diabo é o pai da mentira, né? E é tão engraçado que a mentira deram o nome, né? Fake news. Né? A palavra mais usada hoje nas redes sociais, né? Nas mídias sociais, é o mais usado. Então, meu amado irmão, que está conosco até esse exato momento, nós estamos aqui encerrando neste vídeo. Gostaria que você pudesse se inscrever em nosso canal para nos dar essa força aí, para a gente continuar trazendo mais conteúdos da palavra de Deus ao seu coração. A gente vai fazer uma série de vídeos, né, estudos baseados na revista da CPAD, mas também vamos elaborar alguns estudos, né, para a gente poder estar trazendo aos amados irmãos. Então, para você não perder nenhum conteúdo, nenhum vídeo nosso postado no YouTube, se inscreva em nosso canal para que nós possamos propagar cada vez mais, Cooperador Edmilson, o reino, a palavra de Deus através das mídias sociais. Deus abençoe você que assistiu essa aula conosco, que Deus venha te dar graça, te dar virtude do Espírito Santo e o mais importante, né, Cooperador? Discernimento espiritual, para discernir as coisas que são e que não são do Espírito. Amém? Cooperador Edmilson, com suas considerações finais, e em seguida nós estaremos fazendo uma oração e já encerrando em nome do Senhor Jesus. Agradeço a Deus, irmãos. Deixe seu comentário ali embaixo. Nos agrega muito, né, para nós estarmos cada vez melhorando, né? Em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus e uma boa semana para os amados irmãos. Vamos orar, Cooperador, então, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, te louvamos e te agradecemos, Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos concede, Pai. Abençoa, Pai, a vida de cada um, Senhor. Que, Pai eterno, Deus de glória, pôde, Senhor, meu Deus de glória, ouvir, Senhor, a Tua palavra, Senhor, através do ensino da Tua palavra. Pai querido, abençoa cada um, Senhor, em nome de Jesus. Entra, Pai eterno, em cada causa e em cada situação. Faz aquilo, Pai, que eu não posso fazer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abre o entendimento e dá-te sabedoria para o poder, Pai eterno, e glória do Teu santo, bendito nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.